Embora seja uma passagem que você diga, pastor, já ouviu o senhor pregar nessa passagem. Já vi muitos irmãos pregar nessa passagem, mas foi aquilo que Deus colocou em nosso coração, e eu acredito que Deus vai falar, já falou comigo, tem falado comigo, e vai falar com vocês, que estão aqui, com os nossos irmãos que estão em casa. Deus tem uma palavra, amém? Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34. Os irmãos que acharam, digam amém. Os irmãos já viram que fala da passagem da mulher com fluxo de sangue, amém? Queremos falar um pouco de fé, falar sobre uma atitude de fé. E diz assim o texto sagrado: e uma mulher que estava 12 anos com fluxo de sangue, e que havia sofrido muito por parte de muitos médicos, e gastando quanto tinha sem tirar nenhum proveito, antes piorava. Ao ouvir acerca de Jesus, chegou por trás, entre a multidão, tocou seu manto, porque dizia: se tão somente toco suas vestes, serei curada. E imediatamente a fonte do seu sangue se secou, e sentiu em seu corpo que havia sido curada daquele flagelo. E imediatamente Jesus sentiu em seu interior o poder que havia saído dele, e virando-se para a multidão, perguntava: quem tem tocado minhas vestes? E seus discípulos lhe diziam: vem, vê a multidão te apertar, e perguntas: quem me tem tocado? E olhava ao redor para ver aquele que havia feito isso. Então a mulher, temendo e tremendo, reconhecendo o que lhe havia sido sucedido, veio e se prostrou ante ele e lhe disse toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, tua fé te há salvando, vai em paz e fica sã do teu flagelo. Amém? Nossa tradução é um pouco diferente, mas não altera a mensagem da palavra, nem não altera em nada. A diferença, às vezes, de versões vem para ajudar o entendimento dos textos sagrados, amém? Meus queridos, uma atitude de fé. Esta mulher, uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Há quem diga que provavelmente, talvez, fosse um tumor ou outra doença. Mas o que o texto frisa, que era um fluxo de sangue, dá a entender pelo texto, algo que era constante. Algo que, amados, com certeza, no percorrer de 12 anos, deixou aquela mulher debilitada fisicamente. Os resultados dessa enfermidade, como muitas enfermidades,
são sempre prejudicial em vários sentidos. O sentido físico, quem está doente sente no físico, porém vai além do físico, porque também afeta o psique, a alma, as emoções. E muitos, quando estão enfermos, dizem logo: acho que eu vou morrer, porque afeta, abala toda a estrutura emocional, todo o ser humano. E imagine, amados, venha comigo no texto, perceba, analise comigo esse texto. Há 12 anos, não era 12 dias, não era 12 meses, era 12 anos sofrendo desse mal. Imagina como é que essa mulher se sente. É uma mulher que se sente envergonhada. Era uma mulher que, pela lei de Levítico, capítulo 15, se eu não me engano, versículo 29, ela se tornava ritualmente impura. Uma mulher que ela não podia ter contato. Provavelmente era uma mulher também solitária, que não tinha companheiro dentro de uma situação dessa. Então essa mulher é uma mulher que está sofrendo, é uma mulher que está buscando uma cura e nunca alcança essa cura. E o pior, o texto diz que ela sofria muito por parte de muitos médicos. Os médicos que deviam trazer uma solução, pelo contrário, piorava a situação. E quando a gente lê essa passagem, a gente fica assim: mas por que isso acontece? Já que a gente, dentro do nosso contexto, dentro dessa cultura que vivemos, a gente diz assim: não, mais um médico ajuda, não é isso? Quando a gente está doente, a gente, como crente, ora, mas também, sabiamente, a gente procura os médicos. E os médicos geralmente ajudam, resolvem o problema. Nem sempre, né? Porém, essa é a normalidade, é isso que deve acontecer. Mas quando nós nos debruçamos sobre essa palavra e vamos estudar e pesquisar, logo descobrimos que a medicina daquela época não é a mesma medicina de hoje, com seus avanços, com sua tecnologia, com a sua, vamos dizer assim, com todo o seu apoio, o seu aparato científico. Não, a medicina da época é uma medicina ainda em desenvolvimento, e às vezes as soluções, os tratamentos de médico para médico era muito variável, fazendo assim, muitas das vezes, que os pacientes sofressem. E o texto confirma isso. Quando você pega a informação da medicina da época e olha o texto, aí ilumina. Ou quando você lê o texto e estuda a medicina da época, aí você começa a entender. O texto está dizendo o quê? Que por causa dos médicos ela sofria muito. Não era uma solução, pelo contrário, devido àquele problema que não era resolvido, e vários tratamentos que aquela mulher nunca encontrava uma solução, e o texto dizia, piorava ainda mais. Então é uma mulher que está desamparada, é uma mulher que está sofrendo, é uma mulher que está passando por vergonha, é uma mulher que está em solidão, é uma mulher que não encontra ajuda, ela não consegue encontrar ajuda. Os textos paralelos, lendo como o texto de Mateus, de Lucas, capítulo 8, vai dizer justamente isso. Ninguém consegue ajudar, ela não encontra ajuda de ninguém. A ciência da atualidade falha, ela não encontra solução, ela está sofrendo. É uma mulher solitária, é uma mulher que está emocionalmente com certeza abalada, é uma mulher debilitada fisicamente, alguém que perde sangue, que vamos dizer, tem aquela anemia mais crônica, logo percebe que perde as forças, perde o ânimo, não consegue
desempenhar as suas funções, não consegue trabalhar como deveria, ou pelo menos não produz, porque a perda de sangue, essa questão tão importante que é o sangue, que leva toda a oxigenação para o corpo, falta. E isso, amado, acontecia com essa mulher. Imagine, 12 anos com um fluxo de sangue, uma perca, o qual trouxe várias consequências para aquela mulher. Essa mulher, uma mulher que talvez em determinado momento ela pensou: vou morrer. Não é isso? Dentro daquilo que a gente é ser humano também pensaria, eu vou morrer. Não tem solução, porque já fui em todos os meios, gastei todos os meus recursos, gastando quanto tinha, sem tirar nenhum proveito. Que desânimo! A gente às vezes acha que o dinheiro resolve tudo. Ou falsa ideia, ou falso sentimento que às vezes o dinheiro produz.